Queridos irmãos, queridas irmãs, aqui estamos no Caminhando Juntos e dessa vez, caminhando comigo, estão Maria Fernanda, Sérgio Rodrigues e caminhando nós vamos comentando sobre um tema importante que é a influência dos espíritos. Nós vamos tratar daquela influência cotidiana, aquela influência que nós recebemos diariamente quando nós estamos vivenciando em sociedade as nossas experiências, na família, no grupo espírita, na, no ambiente profissional e na sociedade de uma forma geral. Nós somos influenciados para o bem e para o mal, né? Agora, há uma certa confusão, e que Kardec esclarece muito bem, no Livro dos Médiuns, capítulo 21, item 232, diz ele: seria errado pensar que é necessário ser médio para atrair os seres do mundo invisível. Eles povoam o espaço, estão constantemente ao nosso redor, nos acompanham, nos veem e observam. Intrometem-se nas nossas reuniões, procuram-nos ou evitam-nos, conforme os atrairmos ou repelirmos. A faculdade mediúnica nada tem com isso, é simplesmente um meio de comunicação. Muita gente pensa que o que atrai os espíritos para conviverem conosco é a faculdade mediúnica. E Kardec está dizendo aqui que não é bem isso. Como é que você vê isso, Fernanda? Bom, olá, obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês novamente. Bom, é uma proposição interessante, né, para a gente pensar nas nossas dinâmicas cotidianas, né? Pensando, então, que independente de nos reconhecermos ou não, né, de sabermos ou não sobre a nossa capacidade mediúnica, o intercâmbio com os espíritos acontece todo o tempo, né? Independente de uma atividade específica, por exemplo, que nós possamos desempenhar na casa espírita. E é interessante que ele coloca, né, que eles povoam o espaço, estão constantemente ao nosso redor, nos acompanham, nos observam, se intrometem nas nossas reuniões. Então, uma outra questão é pensar assim, se nós escolhemos, né, os nossos amigos, aqueles que estão conosco no dia a dia, com quem nós compartilhamos a nossa vida, quais são as nossas companhias, né, no mundo invisível? O que a gente pode fazer para que elas sejam as melhores companhias possíveis? É, e quando ele fala aí que intrometem-se nas nossas reuniões, ele não está se referindo necessariamente a reuniões espíritas. São as reuniões que a gente realiza, ou na família, e qualquer tipo de reunião, né? É bom que a gente entenda isso. E, Sérgio, como é que você vê essa questão? Olá a todos que estão conosco, caminhando nessas reflexões. Esse um esclarecimento importante que Kardec faz nesse item do Livro dos Médiuns, porque fica claro que isso aí, essa influência, é algo que independe do mundo corporal, independe da gente, né? De nós, né? Os encarnados. Porque tem pessoas que acham que, até alguns dizem, eu não acredito em espírito, então comigo não tem influência nenhuma. Quer dizer, é um total desconhecimento do que seja, né? Primeiro, a existência do espírito. E segundo, a influência, como se processa, como é que acontece, né? Para eles nos influenciarem, eles não precisam da nossa permissão. O que nós podemos fazer são as escolhas dos espíritos que nos influenciarão, de acordo com a natureza da nossa proposta de vida, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas ações. E
E eles estão sempre ao nosso redor, né? Como disse Paulo numa de suas cartas, né? Formam uma nuvem de testemunhas que nos cercam, nos veem o tempo todo, nos acompanham, e cabe a nós, como nós vamos ver mais adiante, no decorrer do estudo, cabe a nós, de acordo com a nossa proposta de vida, como eu disse, escolhermos sob que influências estaremos. Certo, 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 isso mesmo. Na questão do Livro dos Espíritos, 459, Kardec pergunta: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? A resposta, nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Quer dizer, essa influência é interessante que a gente entenda que nós também somos espíritos, usando um corpo físico, né, para vivenciar aqui. E os desencarnados se aproximam de nós porque são espíritos como nós, então tem esse tipo de conexão de espírito a espírito, não é? Agora, a aproximação dos bons nos influenciando ou a aproximação dos maus vai depender das nossas escolhas, como disse bem o Sérgio, né? Nós devemos, pelo menos, né, aceitar as boas influências e rejeitar as influências más, os maus pensamentos que se nos surgem, né? Emmanuel chega a dizer que os abutres ainda voarão sobre nossas cabeças. Nós não podemos permitir é que eles façam ninho. Quer dizer, essas influências cotidianas nós vamos ter até para nos testar. Agora, nós não podemos permitir é que as más influências se estabeleçam, né? E nessa questão que ele diz que, nesse sentido, a influência é maior do que supondes, como é que você vê isso, Fernanda? Eu acho que essa resposta, né, acaba sendo um bom complemento para o que a gente estava comentando anteriormente, né, em relação ao Justo. livro dos médiuns. Porque se eles estão entre nós, né, constantemente, e nós os atraímos e repelimos, né, como falávamos anteriormente, claro que acabam exercendo uma influência sobre o nosso cotidiano, né, sobre o nosso dia a dia. E essa influência é uma influência tão sutil, né, que muitas vezes nós não percebemos se não estivermos realmente atentos. Se nós pararmos em alguns momentos para avaliar, né, os nossos pensamentos e as nossas inclinações em alguns momentos, talvez sejamos capazes de perceber que essa ideia, por exemplo, uma determinada ideia, não é tão compatível com o nosso pensar cotidiano, parece um incremento, né? Mas isso precisa de bastante atenção. Então, o que ele fala é que a influência é maior do que a gente pode supor, né? Porque, de alguma forma, eles acabam até nos dirigindo de tão sutil que é a influência, né? Então, por isso que, desde antes, nós já falávamos da importância do nosso comportamento, né? Porque essa influência tem total relação com afinidade, né? Eu Isso. acolho de uma maneira mais tranquila e quase imperceptível algo que tem a ver comigo, né? Algo que tem relação com o que eu naturalmente faria. Eu consigo perceber as coisas um pouco diferentes quando elas saem do meu padrão normal, né? Então, se nós cultivamos bons hábitos, bons pensamentos, bons sentimentos, uma certa disciplina interna para nos melhorarmos, tendemos a ser influenciados, né, por espíritos que seguem nesse mesmo rumo. Por isso a importância da nossa atenção às nossas tendências, né?
E na Revista Espírita de fevereiro de 1859, Kardec fala alguma coisa muito importante. Ele diz: os espíritos que nos cercam não são passivos, formam uma população essencialmente inquieta, que pensa e age sem cessar, que nos influencia a malgrado nosso, que nos excita e nos dissuade, que impulsiona para o bem ou para o mal, e que o que não nos tira o livre-arbítrio, mais que os bons ou maus conselhos que recebemos de nossos semelhantes. Então, ele aqui falando agora já na questão do livre-arbítrio, né? Da escolha em que fazemos segundo essas influências que nós recebemos. Porque, como ele disse, essa população, ela não é passiva. O que você gostaria de falar, Sérgio, sobre essa questão? Essa também é outra observação muito importante, a questão do livre-arbítrio, porque mostra que nós não podemos usar essa influência dos espíritos para excusar os nossos equívocos, né? Isso. Para justificar os nossos erros, as nossas más escolhas. Porque os espíritos, eles nos influenciam a maior parte do tempo, como disse a resposta 459 do Livro dos Espíritos. Frequentemente eles nos dirigem, mas não têm a força para nos impor nenhuma atitude, nenhum sentimento e nenhum pensamento. A decisão será sempre nossa. Então, é importante para que isso não sirva como desculpa para os nossos erros, né? Dizer, não, nós erramos, porque conforme está lá no Livro dos Espíritos, os espíritos é que nos dirigem. Dirigir é uma coisa, né? Nos empurrar para uma determinada situação é outra coisa. Dominar então, é outra coisa, né? Exatamente. A decisão é sempre nossa. Então, essa influência não pode nunca justificar os nossos maus procedimentos. E Fernanda, Kardec, nesse texto também, ele diz: entretanto, quando os espíritos imperfeitos solicitam alguém a fazer uma coisa má, sabem muito bem a quem se dirigem e não vão perder tempo onde veem que serão mal recebidos. Eles nos excitam conforme as nossas inclinações ou conforme os germes em que nos veem, que em nós veem, e segundo as nossas disposições para os escutar. Eis porque o homem, firme nos princípios do bem, não lhes dá oportunidade. O que você poderia falar sobre isso, Fernanda? Eu acho que acaba sendo um trecho uma dica muito importante, né? No sentido de que se as nossas convicções são firmes, né, como o Sérgio estava falando antes, nós não podemos atribuir aos espíritos, por exemplo, a responsabilidade sobre as nossas ações. Se as nossas convicções são firmes, eles nem perdem tempo conosco para nos direcionar para um caminho que não seja compatível com aquilo que corresponde às nossas convicções. Então, fortalecer as nossas convicções, fortalecer a nossa crença, fortalecer nossas escolhas no bem, né? Mesmo que isso seja, principalmente, né, talvez se isso seja um obstáculo, né, àquilo que é instintivo. Né? Nós estamos aqui no exercício forte de domar as nossas más tendências. Então, se perseverar no bem é difícil, tudo bem, né? Que nós sejamos persistentes, porque como ele fala, se nós temos a vontade firme, ninguém é capaz de nos demover do nosso objetivo. Né? Isso. Agora, na questão do Livro dos Espíritos 466, por que permite Deus que os espíritos nos incitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem.
nossa missão é a de te pôr no bom caminho, quer dizer, a missão dos bons espíritos. E quando más influências agem sobre ti, és tu que as chamas, pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm em teu auxílio no mal, quando tens a vontade de o cometer. Eles não podem ajudar-te no mal, senão quando tu desejas o mal. Então, aí a gente vê, né, que nós atraímos os espíritos segundo a natureza dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e do nosso projeto de vida. Não é isso, Sérgio? Exatamente, né? Então, o remédio que nós temos, né, para fechar a porta dessas influências negativas, como nós temos falado, é realmente a nossa proposta de vida. E Deus permite que os espíritos nos assediem para nos influenciar negativamente, os espíritos inferiores, como uma prova, para provar a nossa convicção já, nossas escolhas no sentido do bem. Então, nós não podemos exigir, né, ou imaginar que Deus vai interferir sobre as influências que nós vamos receber do mundo espiritual. Isso é uma coisa, ele já estabeleceu a lei, né? É um magnetismo que rege tudo isso, né? Então, essa atração, ela é automática, ela é irresistível. Se nós temos uma proposta no bem, nós atrairemos os bons espíritos. Os espíritos inferiores não terão como penetrar em nossas vidas, né? Se, ao contrário, a nossa proposta de vida é no sentido do mal, a porta estará aberta e vai automaticamente permitir a influência desses espíritos, a influência negativa desses espíritos. Aí não adianta pedir a Deus que não permita que esses espíritos se aproximem, porque a aproximação é uma coisa automática, magnética, né? É um magnetismo que rege tudo isso. E nós, às vezes, de acordo com a nossa proposta de vida, a qualidade dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, nós estamos sempre convidando os espíritos para conviverem conosco, segundo a natureza desses pensamentos, né? Nós vamos atrair espíritos bons e espíritos em dificuldade, né? Como a gente aqui na como a gente aqui na Terra também, né? A gente atrai os encarnados para conviverem conosco segundo a sintonia com o nosso modo de ser, com o nosso modo de pensar, né? Quer dizer, a coisa é semelhante, né? Fala, Sérgio. Não, é dizer o seguinte, uma comparação, né, numa expressão mais simples, esses espíritos que estão presentes em nossas vidas, como temos visto aqui, eles, na realidade, eles são nossos convidados. Isso. Nós é que os convidamos para estarem nas nossas vidas, né? Então, nós é que temos que saber quem escolheremos, para que depois a consequência é inevitável. Vamos ter que arcar com o resultado dessas escolhas, né? Esses convites, vamos dizer assim. Então, se nós nos melhoramos, nós mudamos a qualidade do envolvimento espiritual, né? Na medida que nós vamos nos melhorando, nos tornando pessoas melhores, menos egoístas, menos orgulhosas, mais fraternas, mais solidárias, nós também vamos qualificando as nossas companhias espirituais, né? Quer dizer, quando a gente fala em transformação moral, nós não estamos falando em perfeição, em santificação. É bom que a gente veja isso, porque às vezes, quando a gente fala assim, doutrina espírita, a gente toma uma postura até, às vezes, arrogante, né? Com relação aos espíritos, porque todos nós somos, no mundo de expiação e provas que estamos, somos espíritos imperfeitos também. Temos as nossas dificuldades, né, a serem vencidas, e são essas dificuldades que, se nós não
dominarmos, não nos vigiarmos e orarmos, essas dificuldades acabam atraindo espíritos complicados para conviverem conosco. É bom a gente não esquecer isso, que nós estamos nesse contexto vibratório da Terra como um planeta de expiações e provas e numa humanidade nessa mesma condição. Agora, Kardec, ele, na questão 472 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: os espíritos que desejam incitar-nos ao mal limitam-se a aproveitar as circunstâncias? Como é que você vê isso, Fernanda? Quer dizer, os espíritos que querem nos incitar a fazer coisas complicadas para nos complicar mais, eles aproveitam as circunstâncias, ou eles geram também possibilidades, né? É interessante isso porque, assim, é o que a gente já vinha falando, né? Nós temos o livre-arbítrio, nós nos dirigimos. As situações podem acontecer ao nosso redor, né? Então, as circunstâncias, né? Nós podemos estar numa circunstância complicada. Nós podemos ouvir uma sugestão, né? De um determinado caminho, por exemplo, ou de outro, mais seguro, né? Mas, em última análise, nós sempre temos a escolha sobre que caminho seguir. Em relação a essa situação, né, dessa pergunta, os espíritos respondem que os espíritos aproveitam as circunstâncias, mas frequentemente podem provocá-las, podem nos empurrar sem perceber para o nosso objeto de ambição. Então, é um momento em que nós podemos ser testados aí, né, na nossa fortaleza moral. Né? Preciso de um dinheiro e, de repente, encontro uma quantia enorme no meio do caminho. E aí? O que eu vou fazer? Isso né? mesmo. Se a minha índole é a melhor, né? Ou se, mesmo diante de todas as dificuldades, eu tenho a firmeza de caráter de não me corromper, eu vou devolver o dinheiro. Né? Se não for assim, às vezes a gente escuta algumas situações, né, algumas falas de desculpa. Se caiu no meu caminho, é porque era meu. Né? Se estava ali, era um sinal. Então, é porque eu merecia. Mas, poxa, o que você fez para merecer? Né? Nada, só estava passando ali, de repente, por aquele caminho. E talvez essas situações acontecem, né? São notícias de jornal aí, muitas vezes, de pessoas, por exemplo, muito necessitadas que foram lá, devolveram dinheiro e tal, né? E que isso ajudou e foi muito importante para quem havia perdido. Teve uma notícia agora, há pouco tempo, era 80 mil reais em cheques e a pessoa conseguiu devolver. E é isso. Então, as circunstâncias podem acontecer, mas, de qualquer forma, depende de nós o caminho a ser seguido. E eles também criam, né, circunstâncias para que a gente passe. Por exemplo, às vezes, vamos criar uma situação de um espírito que, em encarnações anteriores, ele furtou muito. E ele vem nessa encarnação para se libertar desse problema do desejo de furtar, né? Da vontade de furtar. Olha, eles muitas vezes, até os inimigos espirituais dele, vão criar uma situação em que ele é influenciado a passar próximo a uma situação, a um dinheiro ou alguma coisa de valor para fazê-lo cair na tentação, né? Mas aí, se ele está de ânimo forte, determinado a vencer essa má inclinação, o espírito não tem força sobre ele. Não é isso, Sérgio? Exato. Que isso aí vai servir para ele como uma prova, né? Uma prova para ver se ele já conseguiu vencer essa dificuldade que, na hipótese que você trouxe, ele traz de outras existências, né?
Então, é algo que vai ser útil para ele se ele conseguir vencer. Agora, se ele fraquejar, se ele demonstrar fraqueza, é porque, então, ainda não havia superado aquela imperfeição. E, Fernanda, no Livro dos Espíritos, questão 467, pode o homem se afastar da influência dos espíritos que o incitam ao mal? Podem, Fernanda? Sem ler a resposta, eu vou colar lá da outra resposta, né? Lá a gente acabou de passar por uma pergunta, né, que falava assim: se lhe incitam ao mal, é pelo mal que você deseja. Então, essa pergunta aqui fala, né, se faz na pergunta anterior, na resposta anterior dos espíritos, falava, na verdade, o seguinte: vou ler para não, né, passar a informação errada. Eles não podem ajudar-te no mal, senão quando tu desejas o mal, né? A gente acabou de falar isso. Então, da mesma forma, nessa outra pergunta aqui que fala pode o homem se afastar da influência dos maus espíritos que o incitam ao mal, claro que a resposta é que sim, né? Sim, eles só se ligam aos que o solicitam pelos seus desejos. Então, se os seus desejos são bons, mesmo que os espíritos de alguma forma tentem lhe influenciar para o mal, eles não vão ter êxito, né? E se a nossa vontade é firme, como disse, né, já passamos aí por outras respostas aos questionamentos de Kardec, de alguma forma eles acabam desistindo porque sabem que será inútil tentar algo ali. Então, essa resposta dos espíritos reforça que nós atraímos os espíritos pela natureza dos nossos pensamentos. Melhores pensamentos, melhores ações, esforços, né? Isso não quer dizer que a gente haja, nós, por exemplo, né, que estamos aqui dialogando, debatendo, certo 100% do tempo. Não é isso, né? Nós temos as nossas imperfeições, mas nós entendemos que nós precisamos fazer o esforço, né, de fazer diferente. Então, às vezes a gente cai, daí daqui a pouco a gente levanta e continua perseverando para o comportamento mais adequado. É o que eu quis dizer antes, quando eu falei que nós estamos numa humanidade na condição de expiações e provas, nós temos as nossas dificuldades. E nós somos mal influenciados. Agora, se aceitamos ou não essa má influência, aí já é uma proposta pessoal de cada um de nós, né? O bom é a gente rechaçar as más influências e receber as boas e dar cumprimento a elas. Mas nem sempre acontece assim, né? Como você falou, às vezes a gente escorrega firme. A gente que fala sobre isso está constantemente debatendo, porque aqueles que nos assistem e nos ouvem, às vezes têm uma percepção equivocada de nós. Imaginam, por nós conhecermos a doutrina espírita, conhecermos sobre a relação com os espíritos, que nós estamos isentos das más influências. Não estamos, não. Kardec fala muito sobre isso. Bom, na questão 468, Kardec pergunta: os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem renunciam às suas tentativas? Como é que a gente fica aí, Sérgio? Eles renunciam? Quando ele A resposta dos espíritos é que eles abandonam, pelo menos naquele momento, abandonam o intento, né? Mas ficam à espreita, esperando uma oportunidade para poderem contra-atacar, né? Novamente tentar essa influência negativa. Com relação a essa questão que a Fernanda levantou e você comentou, já, de nós, espíritas, né, que nós estamos na fase cognitiva, estamos aprendendo o que precisa fazer, né? Mas a segunda etapa é nós colocarmos em prática esse aprendizado, que é mais difícil, né? Eu teve uma certa
vez eu estava numa palestra numa casa, depois, falando sobre um tema, esse da perfeição moral, teve um senhor, depois da palestra, mas na frente de todo mundo, né? Não sei se ele quis me constranger ou se foi só por inocência. Ele falou assim: o senhor faz tudo isso aí que o senhor falou? Perguntou para mim, né? Eu falei: olha, se eu fizesse, eu não estaria aqui, né? Eu estaria num planeta mais elevado, né? Convivendo com espíritos do mesmo nível, de maior elevação. Nós estamos aqui, o Espiritismo, ele trouxe o conhecimento, que nós espíritas, nós temos uma responsabilidade muito maior. Nós seremos mais cobrados, porque nós já sabemos o que podemos e o que não podemos fazer, né? Como disse Jesus, aqueles que mais receberam serão mais cobrados, né? Agora, nessa questão da influência ainda, eu gostaria de fazer um aspecto que nós ainda não comentamos, é que essa influência também é uma via de mão dupla. Não só os espíritos nos influenciam, Certo. como nós também influenciamos, né? Então, a gente tem que ter também essa consciência, né, da responsabilidade que nós temos quando também influenciamos o espírito, porque poderemos também ser cobrados mais tarde por isso. Ah, tranquilo. Essa influência é recíproca, né? Eles nos influenciam e nós os influenciamos, né? Porque somos espíritos todos. A única diferença é que nós estamos com o corpo físico. E daqui a tempos, espero que seja bastante tempo, né? Eles estarão aqui, nós estaremos lá. Então, o que nos assemelha, o que nos afiniza, o que nos aproxima é sermos espíritos. Por isso, influenciáveis uns aos outros, encarnados e desencarnados. E nós aqui na Terra também somos influenciados pelos encarnados, que são espíritos também, como nós, né? Bom, no Livro dos Espíritos, na questão 469, por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Como é que nós ficamos, Fernanda? Os espíritos respondem o seguinte: fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus, repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que desejam ter sobre vós. E aí, de novo, a gente volta à nossa responsabilidade, né? A nossa doutrina é uma doutrina que, às vezes, parece para alguns difícil de ser seguida, justamente porque a responsabilidade recai sobre os nossos ombros. Inclusive, para o nosso tempo, né? Cada coisa tem um tempo, né? Nós temos um tempo de amadurecimento. Como o Sérgio falou, se nós estamos hoje numa fase cognitiva, a gente compreende, o nosso raciocínio concorda, muitas vezes o nosso sentimento ainda não vai no mesmo ritmo, né, que a nossa inteligência, a nossa capacidade de aprender. Então, nós temos que caminhar, obviamente, vamos caminhar no nosso ritmo. Esse processo, esse amadurecimento é pessoal, intransferível, mas se a gente quer uma fórmula, a fórmula é modificando as nossas ações cotidianas, mirando, né, tendo como norte a prática do bem e a confiança em Deus, é o que ele fala aqui. Fazendo o bem e colocando a confiança em Deus, nós seremos capazes, então, de repelir os espíritos inferiores e destruir esse império que desejam ter sobre nós. E aí a gente foi percorrendo algumas dessas situações aqui, né? Eles estão ao nosso redor, estão nas nossas reuniões, né? Às vezes ouvimos conselhos até das pessoas que estão ao nosso redor. O Sérgio fez um lembrete importante, né? Que vão contra esse nosso, por exemplo, propósito de sermos melhores. Cabe a nós a escolha, né? Cabe a nós a responsabilidade de perseverarmos no nosso propósito íntimo. Não, eu preciso me melhorar. Eu preciso calar diante dessa ofensa. Eu preciso ser menos orgulhosa. E assim vai, né? As oportunidades, as circunstâncias vão surgir, né? Alguém vai pisar no nosso calo.
mas a gente pode escolher agir de forma coerente com essa postura, né? Com essa prática do bem, com esse comportamento. Na medida que a gente fala que a gente deve ser menos orgulhoso, menos egoísta, a gente fala também, e por consequência, a gente deve procurar ser mais fraterno, mais solidário, né? Tenho menos, mas tenho mais. À medida que a gente procura ser mais fraterno, mais solidário, mais companheiro, mais amigo, quer dizer, fazer pelo outro aquilo que gostaríamos que fosse feito por nós, como ensinou Jesus, quer dizer, isso tudo vai também nos dando uma força, né, que nos garanta aí boas influências. Bom, na questão 470 do Livro dos Espíritos, a pergunta é o seguinte: os espíritos que procuram induzir-nos ao mal e que assim põem à prova a nossa firmeza no bem, receberam a missão de o fazer, e se é uma missão que eles cumprem, terão responsabilidade nisso? Eu acho essa questão muito importante. Ele está perguntando aí se algum espírito encarna com a finalidade de fazer o mal. Como é que você vê isso, Sérgio? A resposta é: nenhum espírito vem para a encarnação com essa missão, né? Se um espírito viesse, se a prática do mal acarreta uma consequência negativa, né? A lei de causa e efeito vai incidir sobre aquela pessoa e ela vai sobre aquele espírito e ele vai ter que resgatar o seu equívoco. Se Deus atribuísse a alguém a missão de fazer o mal, ele estaria já antecipadamente condenando o espírito a sofrer uma expiação, né? Porque ele veio com a missão de fazer o mal, mas se o mal traz consequências negativas pela lei de causa e efeito, que é uma outra lei que funciona também automaticamente, independente da vontade de quem quer que seja, Deus estaria impondo já antecipadamente uma condenação a uma de suas criaturas. Então, ninguém vem com essa missão, né? Aquele que pratica o mal e que deseja influenciar negativamente o semelhante, porque essa influência, como você destacou, se dá também entre encarnados, assim o faz por escolha, não por missão divina, não por estar cumprindo uma tarefa, né? Agora, nós até agora falamos dessas influências cotidianas, né? Que, de alguma forma, pela oração, pela atitude do bem, nós conseguimos nos libertar dela e absorver as boas influências. Isso é o nosso cotidiano, né? Na medida que vamos nos melhorando, nós vamos melhorando também a qualidade dos espíritos que nos acompanham. Agora, quando nós, de forma invigilantes, não rechaçamos essas más influências, deixamos nos arrastar pelas nossas más influências e pelas nossas más inclinações, eles aproveitam isso e podem estabelecer-se, né, nesse processo, criando aquilo que a doutrina chama de obsessão, né? A obsessão, em A Gênese, Kardec diz, é sempre a decorrência de uma imperfeição moral que dá entrada a um mau espírito. Quer dizer, então, essa questão de nós não vigiarmos, não orarmos, não termos a confiança em Deus e não trabalharmos pela nossa melhoria. Agora, me preocupa muito quando fala na nossa melhoria, mas é como seres humanos. Não estamos tratando de santificação. Estamos tratando de sermos hoje melhores que fomos ontem e amanhã melhores do que somos hoje, né? Então, agora, houve um tempo, até que hoje quase que não se escuta muito isso. Quando um companheiro, às vezes espírita, né, era contrário
por reflexões que ele fazia, né? Há uma ideia numa casa espírita, logo se dizia, fulano está obsidiado. Olha, isso aí foi uma prática que tirou muita gente boa do serviço, porque isso foi usado pelas pessoas também quando elas queriam desacreditar o outro. Como é que você vê isso, Fernanda? Não, agora o senhor trouxe uma situação complicada, né? Porque é o fato de usar, né, a possibilidade da influência dos espíritos para justificar algumas questões e tomar a nosso favor, né? Aquele que acusa o outro de estar obsidiado por defender uma determinada ideia, né? Acaba, de alguma forma, fazendo com que esse tipo de processo possa ser manipulado, né? De alguma forma, pelo menos a informação. Algo grave, né? E, na verdade, a obsessão também é preciso compreender, né? Que é um processo que se estabelece lentamente, né? E que muitas vezes até esse próprio comportamento, né, de atacar o outro, isso sim, né, que às vezes pode representar uma falha de caráter, né, ou uma influência bastante perniciosa. É algo realmente sério, né? É importante que a gente possa aprender a conversar, né? E, inclusive, a discordar, Isso. porque dentro desse processo de diálogo, né, a gente aprende a não fugir, né, dessa convivência e da discussão, né, das ideias, através desses mecanismos de acusação, né? Aí a gente volta aí a tempos antigos né, de práticas que acusavam aqueles que eram diferentes, né? Então, nós precisamos estar atentos também a esse tipo de comportamento, né? E buscarmos Porque, um comportamento mais fraterno. certo, é possível que você. Quando eu falei nisso, o Sérgio sorriu, porque é possível que você, mais nova, não tenha assistido isso no nosso meio. Mas nós, mais antigos, assistimos muito. O companheiro que vinha com uma ideia renovadora, mas dentro dos propósitos doutrinários, só que com uma ideia diferente de um pessoal, um segmento, ou até na casa espírita mesmo. Quando ele questionava, já dizia que ele era obsidiado. Hoje em dia, quer dizer, o processo está mais na base da conversa, da discussão. Kardec tem um texto muito bonito. O número é de novembro. Eu não sei se é no ano de 1859 ou 58 da Revista Espírita, que ele fala na polêmica espírita. Quer dizer, ele fala que nós podemos e devemos discutir os temas. Agora, não é a gente entender aqueles que pensam diferente de nós como inimigos. Porque, olha, muita gente boa, muita gente que queria o bem, o desenvolvimento da nossa doutrina foi prejudicada. Como se usa o termo atual, foi cancelada por ser considerada obsidiada. Infelizmente, não é isso, Sérgio? Isso é um entendimento, isso até falta caridade, né? Mas Justo. mas é uma das dificuldades da humanidade é conviver com a divergência, com o pensamento diferente. Isso em todos os setores, não é só no movimento espírita, né? Claro. Todos os setores. A tendência são as pessoas quererem impor o seu pensamento a todo custo, usando os mecanismos que as consideram necessários. Então, isso aí que você falou realmente é uma coisa difícil de compreender como é que alguém que se propõe a estudar e a aceitar a filosofia espírita possa pensar dessa maneira, né? Mas nós espíritas, a gente tem que ter convicção também, consciência, melhor dizendo, de que nós também somos ainda muito imperfeitos.
nós estamos também a caminho, né? E as imperfeições não são como uma folha de papel que você não quer mais, faz uma bolinha e joga no lixo, se livra da imperfeição. Não é assim. São imperfeições que nós trazemos enraizadas em nós há muito tempo, muitos séculos, muitas reencarnações. Então, isso é um processo lento. O primeiro passo, como nós vamos ver também mais adiante numa questão, é o autoconhecimento. É você identificar essas perfeições para poder, então, combatê-las, né? Agora, não dessa maneira, né? Desqualificando o próximo porque tem um pensamento diferente. Isso. Fernanda, na questão 919, a pergunta é: qual é o meio mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? O Sérgio já deu uma dica aí. É. Então, vou só ler aqui a resposta dos espíritos. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, dentro dessa perspectiva, a gente começa a conhecer quais são as nossas dificuldades, né? A pergunta é: qual é o meio mais eficaz de nos melhorarmos e resistirmos ao arrastamento? Qual é o meu ponto fraco? Se eu sei qual é o meu ponto fraco, eu sei quais são as situações que para mim são mais delicadas e tenho oportunidade de previamente estabelecer parâmetros que me protejam, né? Então, eu sei que tem situações, lugares, pessoas, tipos de comportamento, conversas, enfim, que para mim são mais delicadas. Então, eu posso estabelecer medidas protetivas, seja de evitá-las, seja de vivê-las com cautela, né, ou com atenção. Tem situações que são complicadas para nós, mas que nós não podemos nos eximir, né? Então, temos que, já cientes, por exemplo, de que essas são situações delicadas, nos prepararmos, né, para vivenciá-las da forma mais equilibrada possível. Então, esse processo de autoconhecimento é capaz de ser um processo altamente protetivo, né? Uma medida de proteção que você consegue estabelecer para você mesmo. Isso é tão individual, né? Tão peculiar, que é um trabalho íntimo, né? Não tem como terceirizar. A gente pode até ter ajuda, né, da terapia, por exemplo, para se conhecer. Mas o trabalho é nosso. Terapia é muito importante. Nós só podemos mudar alguma coisa em nós se nós conhecermos o que está difícil, o que está em dificuldade e que precisa ser mudado. E aí, Santo Agostinho, tudo na na nossa... vida, né? Isso. Se a gente não conhece, se a gente não olha para aquilo e identifica como um problema, porque ainda temos as questões difíceis de comportamento que são identificadas, né, por nós mesmos como virtudes, né? Isso. Então, se a gente não identifica, inclusive, o comportamento como algo que precisa ser modificado, não será modificado tão cedo. Bom, então, é preciso conhecer. Durante toda essa conversa nossa, nós focamos muito, devido às questões aqui apresentadas, na má influência, né? E a boa influência? Nossos protetores, nossos amigos espirituais. Quer dizer, é preciso da gente fortalecer e reforçar isso, não é, Sérgio? Nós temos o nosso espírito protetor, tem os benfeitores espirituais que estão sempre à nossa volta, tentando nos influenciar de maneira a agirmos no caminho certo, no caminho do bem. Mas, como nós temos dito aqui durante essa nossa conversa, depende do nosso procedimento, das nossas opções, das nossas escolhas. Porque é preciso que a gente crie uma atmosfera espiritual à nossa volta que permita a ação desses benfeitores. Porque se nós vivemos num ambiente cuja atmosfera espiritual é negativa, é pesada, é maléfica, os benfeitores espirituais não terão como se aproximar e como nos influenciar, nos dar
nos influenciar para o bem, né, para as boas ações. Então, a presença desses benfeitores depende unicamente também daquilo que nós construímos à nossa volta, da atmosfera que nós criamos à nossa volta. Porque, como espíritos, nós irradiamos energias o tempo todo. E essas energias são qualificadas de acordo com as nossas ações, nossos sentimentos, nossos pensamentos. Então, para que os benfeitores espirituais possam se aproximar para nos ajudar nessa caminhada, é preciso que a gente dê a eles as condições, né? Através de uma atmosfera espiritual em torno de nós, propícia à aproximação deles. Quer dizer, penso eu que nós precisamos criar uma intimidade maior com os nossos protetores espirituais. Porque nós confiamos muito nos protetores dos outros. Nós recorremos muito aos protetores dos outros, de outros companheiros, bem amparados e tal. Olha, mas ninguém conhece melhor sobre mim mesmo que meu protetor espiritual. Então, eu acho que nós precisamos criar uma intimidade maior com nossos protetores, porque eu acho que nisso está uma ajuda muito grande para que nós, nos momentos de dificuldade, eles tenham como acessar possibilidades de ajuda para nós. Agora, se a gente de vez em quando se relaciona com eles na oração, eu acho que esse relacionamento com o nosso protetor. Aliás, tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu não me lembro, não sei, não lembro se era Lacordaire ou Lamennais, não me lembro quem foi. Ele disse que nós devíamos criar a religião do protetor espiritual. Quer dizer, isso é uma sugestão do Espírito mostrando a importância disso. Porque, veja, ele, no mundo espiritual, antes de nós retornarmos, junto conosco e uma equipe, é que programou nosso retorno, ele paraninfou o nosso retorno na Terra. Ninguém nos conhece melhor do que ele. E ninguém sabe melhor das nossas necessidades que ele. Eu acho que o nosso protetor, nós precisamos ter mais intimidade com ele. E ele quer isso. Não é isso, Fernanda? Eu não sei aonde também que eu ouvi uma sugestão, assim, que muitas vezes a gente, na maioria das vezes, né, você não conhece, nunca viu ou sabe o nome do seu protetor. Mas para criar essa intimidade, dê um nome, né? Se você achar que é importante, né? Crie intimidade, né? Chama, né, de uma forma carinhosa, mas lembra, né, que ele está sempre ali, né? Que está tem essa missão, né, de nos auxiliar no nosso caminho. E aí, quando a gente fala, né, de tantas questões como nós falamos aqui, sobre influências negativas, sobre processos obsessivos, isso pode dar, talvez, para alguns, a sensação de que está abandonada a sua própria sorte, né? Por mais que a gente tenha falado bastante do livre-arbítrio, nós estamos sempre secundados também pelo nosso protetor, né? Principalmente quando nós recorremos a ele. Né? Quando nós pedimos ajuda, não nossa rogativa, né, sincera, não vai ficar sem escuta. Então, esse é um lembrete muito importante. Então, crie intimidade da forma que você achar melhor, dê um nome, chame de um apelido carinhoso. Eu acho que o nome... mais próximo, mais vivo em você. Acho que o menos o nome é o menos importante, né? É meu protetor espiritual. Eu busco meu protetor espiritual. Eu acho que essa intimidade, às vezes, vai nos dando uma segurança, porque a gente cria uma via de comunicação através do sentimento, que é uma coisa importantíssima nos momentos de dificuldade. Porque aí a gente já tem a ponte construída. Porque construir uma ponte
No momento em que a enchente desabou, não tem como. A ponte tem que ser construída antecipadamente, né? E essa ponte é que vai nos dar a ligação direta com eles. Agora, vocês, por acaso, gostariam de contar alguma experiência que tem, ou de boa influência, ou de má influência, ou vocês não se lembram no momento? Vocês poderiam registrar, né? Coisa simples, Aham. sem, Eu sem tenho fer... uma história, né, que eu já É, contei, talvez alguns já tenham ouvido. É, na ocasião, estávamos eu e minha mãe, eu acho que talvez, para ela não, mas para mim, certamente foi a única vez em que eu fui assaltada. E foi uma circunstância interessante, porque é interessante hoje, né, que a gente consegue avaliar. Que estávamos nós duas, então, de carro, e nós paramos num sinal. E aí, nós não estávamos conversando, simplesmente paramos no sinal, minha mãe dirigia. E aí ela falou: não, eu vou em frente, porque por aqui tem muito sinal. Então, nós estávamos indo para casa e tínhamos duas opções de caminho: virar à esquerda ou seguir em frente. Mas a gente não estava conversando sobre isso. E aí ela falou: não, eu vou em frente, porque por esse caminho que era virando tem muito sinal. E aí nós fomos em frente. Quando nós chegamos, né, no próximo sinal, o sinal estava fechado. E aí me veio hoje eu penso como uma intuição, né? Seria importante, seria bom avançar esse sinal. E porque a gente não avança o sinal, porque não deve avançar o sinal, ficamos lá parados no sinal. E aí vieram uns rapazes e nos assaltaram. Foi uma situação de susto, mas não foi uma situação de violência nem nada. E aí depois, pensando sobre a situação, a gente pôde refletir, né, sobre em quantas vezes, pelo menos umas 2 vezes, tivemos aí uma sugestão, né, talvez dos nossos benfeitores, de seguir caminhos, né, ou tomar atitudes que nos privassem daquela situação desagradável, né, que sempre é. Mas, graças a Deus, não aconteceu nada. E aí, usando o nosso livre-arbítrio, tomamos outras decisões. Mas, no final das contas, né, tudo se resolveu, apesar da contrariedade, né, do transtorno que é se assaltar. Mas vivemos no Rio de Janeiro, não estamos livres disso, né? é Faz isso. parte. Você tem algum fato, Sérgio, que você possa relatar? Ô, Jaime, são tantas as situações que a gente se vê assim na dúvida, né? E que, de repente, vem uma boa É, intuição, né? Como a Fernanda diz, que fica até difícil a gente, assim, se recordar de um fato. Isso eu acho que acontece diuturnamente, toda claro, hora, todo claro. momento. A gente tem as nossas dúvidas sobre como proceder, sobre como agir, e na hora vem uma ideia boa que às vezes a gente não sabe nem de onde que nós tiramos aquela ideia, né? Isso, isso. Então, é uma coisa que a gente tem que ter confiança e consciência de que isso realmente. E à medida que a gente vai se familiarizando com isso, é que cria essa intimidade a que você e a Fernanda se referiram. A gente Isso. vai aprendendo a confiar, né, no nosso benfeitor, sabendo que ele está a todo momento do nosso lado, e isso gera essa intimidade, né, a que vocês se referiram. Só falta nós acessarmos, né, esses benfeitores. Bom, meus queridos amigos, nós vamos encerrando a nossa caminhada de hoje, satisfeitos por tudo ter dado certo dessa vez, né? E, Sérgio, as suas despedidas. Queria agradecer a companhia de todos que estão conosco aí estiveram conosco durante essas nossas reflexões e que vamos continuar então caminhando, buscando conhecer sempre um pouco mais essa doutrina que tanto nos motiva e tanto
nos mostra o caminho para que a gente possa sair dessa reencarnação, pelo menos um pouquinho melhores do que aqui chegamos. Muito obrigado a todos, então, e um forte abraço. Obrigado a você, Jaime, pela atenção, a Fernanda, e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. E você, Fernanda, suas despedidas? Bom, então, mais uma vez, queria agradecer a oportunidade de conversar com vocês. É sempre bom, a gente acaba também matando a saudade. E deixar como mensagem, né, que nós não caminhamos sós, né? Aqui a gente está até num programa, né, numa proposta de caminhar juntos, mas estamos sempre juntos, né? E principalmente ligados ao nosso benfeitor, né? Que nós possamos nos lembrar sempre disso, né? E ir construindo cada vez mais intimidade com ele, para que a nossa escuta seja mais afinada. Isso né? E que aí. a gente possa seguir com mais fé, né? A nossa caminhada. Sintetizou bem. Meus amigos, minhas irmãs, meus irmãos, Sérgio, muito obrigado pela companhia. Maria Fernanda, muito obrigado pela companhia. E meus irmãos e minhas irmãs que nos assistiram, nós agradecemos muito a vocês. Que a paz seja com todos vocês e que nós estejamos sempre na busca do melhor, na busca de sermos pessoas melhores, mais solidárias, mais fraternas, menos egoístas, menos orgulhosas, para que nós possamos atrair para nós bons resultados na nossa existência. Que Jesus nos acolha no seu amor. Muito obrigado a todos vocês e até uma próxima oportunidade.